Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao nosso módulo de raciocínio lógico. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Paulo Henrique, PH, sou professor de raciocínio lógico e matemática aqui do Gran Cursos. E nesse módulo agora nós vamos estrear falando sobre um novo assunto. Para mim, o conceito é esse, o nome do nosso curso é esse, joga na tela Conceitos Iniciais de Lógica. O que é que tem a ver essa parte dos conceitos iniciais de lógica? Normalmente, as bancas não trabalham com esse nome, com esse tópico. Ele fala de lógica, ele fala de proposição, ele fala de tabela-verdade, ele fala de conectivos, ele fala de equivalência e negação de proposições, ele fala de tautologia. São vários tópicos que a gente vai estudar dentro desse módulo que pode estar aparecendo nesse edital. Por exemplo, o CESP chama de lógica proposicional ou sentencial. Alguns outras bancas utilizam a própria situação desses termos que eu coloquei: lógica, proposições, conectivo, tabela-verdade. Citam inclusive algum nome de conectivos, como conjunção, disjunção, condicional. Fala da tabela-verdade. Tudo isso são tópicos que eu particularmente prefiro chamar como conceitos iniciais de lógica. E por que iniciais? Justamente por isso, porque esse nosso módulo é o nosso pontapé inicial na parte da lógica, né? Vendo um pouquinho na parte teórica desses assuntos. Um pouco mais à frente, nós temos um novo módulo que a gente fala um pouquinho, digamos, de uma parte mais avançada, que entra a parte de estruturas lógicas, lógica de argumentação e diagramas lógicos, que requer muito da análise desses conceitos iniciais. Qual é o nosso trabalho que a gente vai fazer agora? Mostrar esses conceitos. O grande trabalho desse módulo é mostrar a vocês os principais conceitos que a maioria das bancas usam. Isso é disparadamente os assuntos mais cobrados pelas nossas bancas. Desde as menores bancas, aquelas bancas que são, digamos, de concursos municipais, né, para bancas médias e até as grandes bancas como o FCC, FGV, ESAF e CESP. FUNESP também gosta muito de cobrar isso. Enfim, todas as bancas, de um modo ou de outro, trazem no seu conteúdo programático, na parte de raciocínio lógico, essa ideia dos conceitos iniciais de lógica. Seja citando expressamente termos como conectivos, proposição, tabela-verdade, dentre outros, seja citando essas partes, digamos, mais genéricas, como álgebra de proposições, lógica das proposições ou lógica proposicional. Perfeito? Qual é o nosso objetivo agora? Mostrar esses conceitos e, especialmente, traduzi-los em forma de questões que já foram cobradas na nossa banca. Perfeito demais, podemos começar o nosso trabalho. Vamos lá, a gente vai brincar, vamos olhar alguns slides e vamos comentar um pouquinho. E o primeiro conceito está aí. Proposição é uma sentença declarativa que será expressa por meio de palavras e números. Uma frase que nós podemos atribuir a ela um valor lógico verdadeiro ou falso. Normalmente podem ser representadas proposições de forma literal, utilizando letras minúsculas ou letras maiúsculas do nosso alfabeto. Pessoal, guardem essa informação. Uma proposição é sentença declarativa, ela pode ser expressa tanto em letras quanto números. E, principalmente, nós podemos atribuir um valor lógico a ela, verdadeiro ou falso. Essa é a ideia, esse é o conceito de proposição. Livros trazem formas diferentes de encarar a proposição, mas na essência eles vão trazer pelo menos essas duas informações, de uma sentença declarativa e de uma sentença que você pode atribuir um valor lógico para ela, seja esse verdadeiro ou falso. Veja que daqui eu trago alguns exemplos, tá certo? Fortaleza é a capital do Ceará, isso é uma verdade, eu estou declarando algo e posso atribuir um valor lógico, verdadeiro. 10 é igual a 5 mais 5. Estou trabalhando com uma declaração expressa por meio de números. Verdadeiro. Gato late. O gato late? Não tem um gato aí na sua casa que late? Não. Mas eu estou declarando algo em uma proposição e Paulo Henrique é professor e deixa a critério de vocês, né? Saber se é verdadeiro ou falso, fica aí a critério de vocês. Em todos os 4 exemplos que a gente colocou, eu tenho sentenças declarativas, tenho sentenças que possamos atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Pessoal, vamos para a primeira pegadinha da questão. Bancas já cobraram a seguinte situação.
dentre as nossas questões, perguntam: existe vida após a morte? Ponto. Pessoal, esse é um caso, é um típico exemplo de pegadinha do nosso ser mal, da nossa banca. O ser mal, todos vocês já conhecem, é o elaborador da prova. Ele gosta de ser mal, de pisar com gosto aqui na gente, né? Nessa situação. E ele coloca dessa forma justamente para gerar uma inquietação com a gente. Espera aí, existe vida após a morte? Primeiro que ele nunca vai perguntar se isso é verdadeiro ou falso. Ele pergunta se isso é uma proposição, e sim, é uma proposição. Espera aí, PH, como é que pode? Existe vida após a morte? Não sei. Mas eu estou declarando algo? Estou. Posso atribuir um valor lógico? Posso. É a proposição. Mas eu não sei, PH, perfeitamente. Pensemos o seguinte. A sentença: PH mora na Avenida Santos Dumont. Ponto. Isso é uma proposição? Sim, isso é uma proposição. Estou declarando algo? Estou. Posso atribuir um valor lógico? Posso. Você sabe onde é que eu moro? Se eu morar na Avenida Santos Dumont, essa proposição será verdadeira. Se eu não morar, essa proposição vai ser falsa. Mas primeiro ele não está perguntando, ele está perguntando se é uma proposição. E sim, é uma proposição, é a mesma ideia. Não é porque eu não sei o valor lógico de uma proposição, de uma sentença, que ela deixa de ser uma proposição. Tá certo? Lógico, a frase tem todo um efeito. E é isso que ele quer para você, esse impacto. Existe vida após a morte. Ponto. É proposição? Sim. Por quê? Porque é uma sentença declarativa, eu posso atribuir um valor lógico, mesmo que eu não saiba que valor lógico é esse. Eu sei que você que pode estar olhando aí, pode achar que existe vida após a morte. Portanto, para você vai ser o quê? Verdadeiro. E vou para você, outro que está aí também assistindo, você pode achar: não existe vida após a morte. Para mim, isso é um valor lógico falso. E é um dos princípios que nós vamos estudar daqui a pouco da proposição. Uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Para você é verdadeiro, para você é falso, independente. Eu não posso imaginar que será verdadeiro e falso ao mesmo tempo, simultaneamente para mim. Perfeito? Tranquilo? Beleza, vamos deixar aqui o tete a tete. Isso, eu tenho até que sair de perfil, porque esse nariz, essa venta lá do Ceará, viu? O povo fala muito lá. Depois você pede a tradução para um cearense, você pede o dicionário português cearense, vocês vão saber o que é uma venta. Ó, o tamanho, minha Nossa Senhora, chega uma assusta. Aqui tem muitas que a gente se assusta de vez em quando com isso. Perfeito, pessoal? Olha só, vamos para cá. Dentre as alternativas abaixo, a única que expressa o conceito de proposição lógica é, pessoal, eu posso dizer que a sentença, eu ainda nem falei, né? Mas deixa eu colocar aqui as 4 alternativas, que fica bem mais tranquilo para a gente dizer. Aonde é que se encaixa esse caso da nossa proposição lógica? Sentença declarativa na qual podemos atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, seja ela expressa de forma negativa ou afirmativa. Veja que tem outros casos dentre elas aí: sentença imperativa, sentença exclamativa, sentença matemática aberta. O que quer dizer isso, PH? Olha só, está aqui. Nós vamos anotar agora, nós vamos ver casos em que não temos proposição, não são proposições. Que são justamente aqueles né? Temos alguns casos que foram colocados no slide anterior. Por exemplo, está aí a sentença imperativa, a exclamativa e a aberta. Ó, quais são? Quem é que não são proposições do quê? Sentenças exclamativas, né? Caramba, que carro veloz. Sentenças interrogativas. Veja, qualquer frase, e olha agora a situação, vou aqui no tete a tete. Se a sentença tivesse escrito: existe vida após a morte? Interrogação. Isso seria uma proposição? Não seria uma proposição. Não pelo texto em si, mas porque eu tenho uma sentença interrogativa, eu tenho uma pergunta. Certo? Então, não mudaria o sentido da frase, sim o tipo de sentença. Eu não estaria declarando algo, eu estaria interrogando. E sentenças interrogativas não são proposições. Então, também as sentenças imperativas, meus amantes do português, digam aí o que é uma sentença imperativa. Aquela que a gente está dando uma ordem, né? Estude mais, leia aquele livro.
Tem outros dois casos que são menos comuns, aliás, um caso que é menos comum, são as sentenças que não possuem verbo, falta ação até, né? Quando eu digo que não tem verbo, falta ação, falta o movimento, e aí não há nem que se dizer que eu estou declarando algo. E do outro caso, a gente tem que ter uma orientação um pouquinho maior. Olha porque aqui traz minha tela aqui algumas afirmações. Eu tenho 4 afirmações aí. Eu tenho que Paulo é professor, ele é professor. 4 mais 4 é diferente de 4, x mais 4 é diferente de 4. Desses 4 exemplos, 2 são proposições e 2 são os que nós chamamos de sentenças abertas. O que vem a ser uma sentença aberta? São aquelas que, por ter uma variável, uma incógnita, um termo, torna a frase indeterminada. Que termos são esses? Esse x torna, por ser uma variável, torna uma frase indeterminada. Esse ele também traz a mesma ideia do x. Em ambos os casos, nós estamos falando dos itens 2 e dos itens, dos itens 2 e 4, como sentenças abertas. Paulo é professor, Paulo, Henrique, enfim, pode até botar o nome completo, PH, o que for aí, seria uma proposição. 4 mais 4 diferente de 4 também seria uma proposição na nossa forma numérica com valor lógico igual a falso. Perfeito, meu povo? Olha só. Traz aqui para mim. Bom, começamos devagarzinho. O que é que nós já vimos? Acabou ainda não. Se acalme, não acabou ainda não. Estou só recapitulando aqui para a gente. Falamos do conceito de proposição, a sentença declarativa em que nós podemos atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Falamos de casos que não temos proposições, sentenças exclamativas, sentenças interrogativas, sentenças imperativas, sentenças sem verbo, sentenças abertas. Vamos colocar em prática isso? Vamos estudar um pouquinho? Vamos ver alguns exemplos? Traz para a tela. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Pessoal, olha só, antes da gente definir isso, eu quero que também vocês me respondam o seguinte. Dessas 5 frases que são colocadas, qual é, aliás, não das 5, das 4, né, que tem a mesma característica? Que característica lógica em comum 4 dessas frases eu tenho? Vamos ler? Que belo dia, um excelente livro de raciocínio lógico. O jogo terminou empatado? Existe vida em outros planetas do universo? Escreva uma poesia. A frase que não possui essa característica comum é A. Vamos para cá. Lendo e fazendo carinha de emoticon. Qual é a característica que a gente tem em comum dessas 4 proposições? Pegar, eu notei que 4 delas não são proposições. É exatamente isso. Vamos lá? Que belo dia! Sentença exclamativa. Perfeito. 2. Um excelente livro de raciocínio lógico. Você pode até ficar em dúvida e achar que isso é uma proposição, mas não é. Uma sentença sem verbo. Um excelente livro, foi escrito pelo professor tal, encontrei encontrei no ônibus, enfim. Não tem um excelente livro de raciocínio lógico, falta o verbo, falta a essência, falta o movimento. O jogo terminou empatado. Proposição? Não. Sentença interrogativa. Existe vida em outros planetas do universo? Pegadinha? Proposição. Veja que ele não está perguntando se é verdadeiro ou falso. Tá certo? Existe vida em outros planetas do universo? Proposição. Estou declarando algo, posso atribuir um valor lógico para ele, seja verdadeiro ou falso. Escrevo uma poesia, uma sentença imperativa. Ou seja, 5, o 3, o 2 e o 1 têm a mesma característica que não são proposições. Apenas a 4, gabarito letra D, nos leva a entender que essa é a frase que não possui a característica comum, portanto é uma proposição. Joga na tela, meu amigo, olha só. Julgue o item a seguir relativos a raciocínio lógico. Olha aí, uma questãozinha verdadeiro e falso aí pra gente. A sentença: Bruna acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Já anota aí de lado, tá? Esse símbolozinho que a gente tem aqui representa o E. Daqui a pouco a gente vai falar nele, tá?
Daqui a pouco a gente vai falar no tipo das proposições. Já estamos falando aqui de uma proposição composta, mas nenhuma dessas duas informações interfere na análise da nossa questão. Pessoal, esquece o composta, esquece o E. Só isso. Bruna, acesse a internet e verifique a aposentadoria do senhor Carlos é uma proposição? Falso, meu povo. Por que que isso é falso? Por dois aspectos. O ser mal nunca dá ponto sem nó. Nós podemos interpretar de duas maneiras e das duas maneiras que a gente interpretar nos leva a entender que não é uma proposição. Primeiro, exclamação, sentença exclamativa. Segundo, Bruna, acesse a internet, verifique a data da aposentadoria do seu Carlos. Estou dando uma ordem, sentença imperativa. Em ambos os casos, como eu analisar, seja para sentença imperativa, seja para sentença exclamativa, em ambos não são proposições. Então não há nem que se falar em proposição composta, quanto mais uma proposição com conectivo E, né? Esquece isso. Para bem aqui, até mesmo para a gente não falar de uma coisa ainda, né? Citar uma coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas a ideia é o quê? É uma proposição? Não. Eu posso encarar como uma sentença exclamativa, como uma sentença imperativa, e em ambos os casos eu não tenho proposição. Vamos lá? Joga na tela. Qual sentença a seguir é considerada uma proposição? O que é que vocês acham aí, hein? O copo de plástico, Feliz Natal, pegue suas coisas, onde está o livro? Francisco não tomou remédio. O copo de plástico, meu povo, falta o verbo, professor. Feliz Natal, para você também, professor, e é uma sentença exclamativa. Pegue suas coisas, pego sim, está me dando uma ordem. Onde está o livro? Não sei, não encontrei, mas é uma sentença interrogativa. E a última opção, Francisco não tomou o remédio, é o nosso caso de proposição. É sempre bom, viu, pessoal? Até mesmo nesse início dos nossos estudos, como a gente também não sabe, né? A gente não tem como fazer essa visualização para vocês de como está o nível de vocês, mas para aqueles que estão iniciando o trabalho, os estudos do raciocínio lógico, que ainda não viram a parte de proposição, tá certo? Vale a pena anotar todos esses detalhes, é a forma de fixar o conceito, tá? Para quem já estudou comigo em outra parte do curso, tá certo? Ou está começando esse nosso estudo, uma coisa que vocês vão escutar demais ou já escutaram demais é que vamos resolver questões. Tão importante quanto a parte teórica que a gente vai ver por aqui, ver como é que isso se aplica, digamos, em caso concreto, trazendo um pouco da ideia do direito aqui, né? Mas em caso concreto, é fundamental para a gente fixar o nosso conceito. Até mesmo nessas anotações que a gente faz, porque se aparecer algo parecido, opa, eu fiz uma parecida com essa há um tempo, tá anotadinho lá no meu caderno, tá? Então nós vamos falar demais durante os nossos encontros. Vamos resolver questões, vamos resolver exercícios. Perfeito? Vamos lá. A sequência de frases a seguir contém exatamente duas proposições. A sede do TRT Espírito Santo localiza-se no município de Cariacica. Por que existem juízes substitutos? Ele é um advogado talentoso. E aí, o que é que você acha? Contém exatamente duas proposições? Falso. Contém quantas? O que é que vocês acham aí? Contém quantas proposições? Nenhuma? Uma? Três? Vamos analisar cada uma delas. Olha só, a sede do TRT do Espírito Santo localiza-se no município de Cariacica. Ei, tu sabe onde é que fica? Tirando você do Espírito Santo que está nos assistindo aí. Tirando você. Você sabe onde é que fica a sede do TRT de Cariacica? Não sabe. Nem eu também não sei não. Sei não. Por que é que isso me importa, PH? Porque eu não sei, eu não estou precisando do valor lógico dela. Eu estou declarando algo? Sim. Eu posso atribuir um valor lógico? Sim. Proposição. Mesmo que eu não saiba o valor lógico dela. Lembraram? Lembraram que eu falei disso aqui também nesse tete-a-tete da gente? Traz a mesma ideia em essência. Por que que existe vida após a morte? É uma proposição. Por que existe vida em outros planetas do universo? É uma proposição. Por que que a sede do TRT do Espírito Santo fica no município de Cariacica? Porque nos três casos, em todos os casos, eu estou declarando algo. Eu posso atribuir o valor lógico, mesmo que eu não saiba que valor lógico é esse.
Perfeito? Beleza demais. Vamos voltar para cá. Porque existem juízes substitutos, é o quê? É uma sentença interrogativa. Ele é um advogado talentoso, e aí, vocês, proposição ou não? Ele é um advogado talentoso, você pergunta assim. Ele quem, cara pálida? Ele quem? Traz uma ideia de sentença aberta. Traz uma ideia de sentença aberta, tá certo? Esse ele, se o cara fala lá o nome, sei lá, de um advogado talentoso por aí, tá certo? Eu aí já posso declarar, estou declarando algo, não tenho a indeterminação do ele, e aí eu poderia ter uma proposição, mas nesse caso é uma sentença aberta. Beleza, meu povo, joga para mim. Tranquilo, até agora, como estamos indo? Vamos fazer mais um aqui, ó, vamos começar a melhorar um pouquinho. Joga na tela, considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro julgamento. Dá um asterisco nessa partezinha que daqui a pouco a gente vai falar disso, tá? Assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Vamos lá? Ele foi detido sem ter cometido crime algum. Opa! Ponto de interrogação. Sentença interrogativa. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Pegar, eu acho que essa daí é uma proposição. Vamos ler as outras. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Também acho. Pegar, vamos anular essa questão? Pega. Calma, povo. Fique alerta a qualquer movimentação estranha no pátio do presídio. Fique alerta da ideia de ordem. Da ideia de ordem. Sentença imperativa. Houve fuga de presidiários. Que tragédia. Traz uma ideia de sentença exclamativa. Acho que tinha até uma exclamaçãozinha aí, acho que não foi copiado para aí, mas tudo bem. Tá certo? Bom, ficamos entre B e C. E notem, e a questão ela foi muito perspicaz, né? Foi muito atenta, porque ela disse exatamente o seguinte: considera uma proposição uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Pessoal, quando eu digo que aquela penitenciária não oferece segurança, quem é aquela? Aquela qual? Não sei. Quando ele define que os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia, bem definida, me dá a ideia de proposição. Por isso que a B entende-se como uma sentença aberta e a C entende-se como uma proposição. Perfeito, meu povo. Belezinha demais. Tranquilo? Como estamos? Mais uma. Olha só. Aqui comigo mesmo. Bom, já vimos o conceito de proposição, vimos as questões que elas não tem muito como fugir daquilo ali, tá? Conceito de proposição, saber se é uma sentença declarativa, se eu posso atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, e preciso saber elencar quais são as sentenças em que não são proposições. Vale a pena a gente passar rapidamente por essa telazinha aqui, ó, que são alguns princípios que a gente trabalha na parte das proposições. São bem simples, a leitura dela já de cara já nos resolve tranquilamente. Vamos ler? O que é que me fala o princípio da identidade? Que uma proposição verdadeira é sempre verdadeira, uma proposição falsa é sempre falsa. Não existe nem meio falso, nem meio verdadeiro, né? O princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Foi aquela ideia que a gente deu. Eu não posso imaginar que uma mesma proposição, para mim, ela é verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Você pode considerar verdadeira, você pode considerar falsa, mas é somente uma proposição verdadeira que é sempre verdadeira e uma proposição falsa que é sempre falsa. Tá certo? Não pode ser as duas ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído. Por favor, estudante de direito, por favor, tirando a brincadeira, não venham bater em mim. Mas o princípio do terceiro excluído diz que uma proposição só pode ter dois valores verdades. Isto é, verdadeiro ou falso, não podendo ter outro valor. Ou seja, segundo Eli Lopes Meirelles, segundo a Constituição Federal, segundo a jurisprudência, qualquer ato ou qualquer tópico desse sentido não vai ser utilizado para os nossos casos de proposição, tá? Brincadeira aí que a gente faz, então, mas a ideia que a gente precisa ter é que uma terceira situação ela é excluída. Por quê? Porque só existem duas possibilidades. Ou uma proposição ela será verdadeira ou uma será falsa. Depende, segundo o STF, segundo a Constituição,
Nada disso entra. Lá no estudo do direito pode servir, mas aqui para a gente só vai ter esses dois casos. Perfeito, meu povo? Princípios, acho que bem tranquilos para a gente, né? Não morre nada. Vamos colocar na tela, pode colocar na tela aí para a gente. Olha só, quase não se aparece alguma questão envolvendo o princípio do terceiro excluído, mas a gente precisa ficar atento para que a gente não confunda os princípios, né? Achar que o terceiro excluído é o da identidade e vice-versa, ou da não contradição, né? Qual é o princípio do terceiro excluído? É quando uma proposição ou será verdadeira ou será falsa, não há outra possibilidade. Alternativa A, não há nem que se pensar, né? Uma proposição falsa pode ser verdadeira, uma proposição falsa pode ser verdadeira, não dá, né? Uma proposição verdadeira pode ser falsa, mas uma proposição falsa é sempre falsa, também não. Alternativa D, uma proposição verdadeira é verdadeira, e uma proposição falsa é uma proposição falsa. Esse caso é um princípio, mas é o princípio da identidade. Nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, também é um princípio, só que é o princípio da não contradição. Perfeito? Não se briga muito com relação a isso, tá? Nem tem tantos. Acho que foi a única questão que eu encontrei tratando a situação do princípio, mas bem básico, mas não custa nada a gente ficar de olho, né, fazer esse lembretezinho, até mesmo para que a gente consiga diferenciar entre os princípios. Perfeito, meu povo? Tranquilidade? Bom, já passamos dessa fase. O que é que a gente já viu? Vimos o conceito de proposição. Depois, vimos o conceito de, dos casos que não são proposições. Vimos também, agora, a situação dos princípios. Precisamos falar rapidamente aqui, é bem tranquilo, o conceito que a gente precisa ver, de tipo de proposição. Dos exemplos que a gente viu agora, tirando aquele da Bruna lá, a Bruna acessa a internet, todos os exemplos que nós vimos são exemplos de proposições simples, ou seja, uma única proposição. Porém, existem casos de termos proposições compostas. O que é uma proposição composta? É quando você junta, você une duas ou mais proposições, tá certo? Que elas vão ser conectadas entre si. Aqui é importante. Pessoal, imaginem a seguinte situação. Imaginem que eu digo que Paulo é professor. Proposição simples. Eu digo que Maria é médica. Proposição simples. Nesse momento, eu tenho apenas frases soltas. Paulo é professor, Maria é médica. Proposição simples que, por enquanto, não nos interessa saber se ela é verdadeira ou falsa. Nesse momento, são proposições independentes. Para que eu tenha uma proposição composta, o que é que precisa acontecer? Eu tenho que ter duas ou mais proposições conectadas, ligadas, juntadas entre si. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que para que eu transforme essas duas proposições em uma proposição composta, eu preciso aqui de algo que as una, que as conecte, que as ligue. É o que nós chamamos de conectivo. Conectivo. É como se fosse, meu povo, um super bonder, uma cola maluca, um cuspezinho que ligue, que junte, que conecte duas proposições. Quer ver um exemplo? Nós até já colocamos lá no exemplo da Bruna, que não é a surfistinha, tá certo? Conectivo e pronto. O e é um tipo que a gente tem, tá? É um tipo de conectivo, daqui a pouco a gente vai falar mais, tá certo? Para falar um pouco mais desses conectivos. Mas a ideia que a gente precisa ter agora é que essa frase, essa sentença agora é uma proposição composta, formada por duas proposições simples. Nós chamamos essa proposição composta de conjunção. Por quê? Por causa do nosso conectivo. Conectivo e nós chamamos de conjunção. A primeira função de um conectivo é ligar duas proposições simples. Tenho duas proposições simples, entre elas eu tenho um conectivo. Essa é a primeira função dela, mas não é a mais importante. Veja,
Nos exemplos que a gente estudou, tirando aquelas pegadinhas que a gente viu, né, do existe vida após a morte, do existe vida em outros lugares, em outros planetas do universo, outras proposições, na nossa própria leitura, proposições simples, nós automaticamente, na leitura, a gente consegue definir o valor lógico dessa proposição simples. No caso da proposição composta, não. Para que a gente possa definir, dizer que uma proposição composta ela é verdadeira ou falsa, nós vamos precisar de duas coisas. Primeiro, o valor lógico das proposições que a formam, as proposições simples, e saber o meu tipo de conectivo. O que é que isso quer dizer? Digamos que, esquece aqui um pouco do conectivo, pensa numa visão geral de conectivo, vou até tirar o E aqui para não confundir, mas digamos que essa proposição seja verdadeira e essa seja verdadeira, ok? Não há a garantia que, sabendo que essas duas proposições simples são verdadeiras, que essa proposição composta será verdadeira. Vai depender de quem? Do meu conectivo. Por outro lado, eu posso inclusive ter as duas proposições falsas. Sabendo que essas duas proposições são falsas, eu posso garantir que essa proposição composta será falsa? Não. Tudo depende de quem? Do meu conectivo. Ok? Façamos o seguinte. Já demos uma boa andada nos nossos conceitos iniciais. Segura as pontas. Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais dessa partezinha dos conectivos. Perfeito? É daqui a pouco. Beijo no papai e na mamãe.